Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de pedir a sua atenção para assistirem todo o vídeo, pois há informações preciosíssimas tanto para os pastores das comunidades cristãs, como para os membros dessas comunidades. Então assistam sem pressa e aquilo que for importante, que for útil para a sua vida, absorva o máximo que você puder e enriqueça a sua vida espiritual, ok? Nosso texto base é Gálatas 6, os versos 1 e 2. Paulo trata aqui da ética do espírito e aplica princípios práticos de como a vida no espírito funciona na vida da igreja. A lei de Cristo se cumpre no amor e a igreja é a comunidade do amor. Destacaremos 2 pontos importantes. Igreja, uma comunidade terapêutica. A Igreja de Cristo recebeu primeiro o Espírito, conforme Gálatas 3:2. Segundo, ela nasceu segundo o Espírito, conforme Gálatas 4:29. E terceiro, ela anda no Espírito, conforme Gálatas 5:16. Quarto, ela é guiada pelo Espírito, conforme ainda Gálatas 5:18. 5. Ela reproduz o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 e 23. E sexto, ela vive no Espírito, conforme Gálatas 5:25. Mas ainda não está no céu, é óbvio, a igreja não está no céu. Ainda há possibilidades de quedas e fracassos. Fomos livres da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Estamos sujeitos a fraquezas e quedas. É nesse contexto que a igreja é também uma comunidade terapêutica. À luz do contexto em tela, eu destacarei alguns pontos importantes sobre essa comunidade terapêutica que Paulo aborda lá, escrevendo aos Gálatas capítulo 6. Primeiro, uma queda repentina. O versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, fecha aspas para o apóstolo, surpreendido indica que não se trata de uma desobediência deliberada. Não houve propósito maldoso antes da ação. A palavra no grego koiné, o grego mais antigo, é paraptoma e quer dizer falta, significa pisar fora do caminho. E é dar um passo em falso ou resvalar os pés num caminho perigoso. Por que Paulo levanta esse caso hipotético? Porque nada revela mais claramente a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecaram. A expressão "se alguém" inclui a todos, sem exceção. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Segundo, fala de um confronto amoroso. Ainda no verso 1, quando ele diz: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Calvino enfatiza que muitos lançam mão dos erros dos irmãos, usando-os como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. Precisamos destacar alguns subtópicos na passagem a preço. A. Quem deve lidar com os que caem? Paulo diz que os crentes espirituais, sim, esses é que devem lidar com aqueles que caem. Os que andam no Espírito, os que de fato se converteram, os que frutificam no Espírito, ou seja, os que foram dinamizados pelo Espírito do Senhor. Os que são guiados pelo Espírito, ou seja, os que têm a sensibilidade de ouvir e colocar em prática o que ouviu do Espírito. Esses é que devem tomar a iniciativa de cuidar dos que são surpreendidos pelo pecado. Os crentes espirituais
não devem ser entendidos como uma elite espiritual na igreja. Todos os crentes devem e podem ser espirituais. O contexto mostra que Paulo está mais preocupado com os que vão lidar com os caídos do que com quem resvalou os seus pés. Lidar com a disciplina sem total dependência do Espírito pode produzir mais doença do que cura. Adolf Paul observa que é notável que Paulo dedique ao caso do pecado somente o primeiro terço do versículo de número 1. E 2 terços seguintes e os 4 versículos restantes aos que os corrigem. O apóstolo parece preocupar-se mais com os exortadores do que com os que são exortados. B. O que deve ser feito com os que caem? A única maneira de levantar os que caíram no pecado é a confrontação. Conforme o verso 1 que diz, corrige-o. O grego usa a palavra catartizo, que significa pôr em ordem, também significa restaurar a condição anterior. O verbo está no presente e destaca uma ação contínua. A correção é para a restauração, não se constituindo em um único ato, mas em um procedimento persistente. A palavra catartizo era usado no grego secular como um termo médico referindo-se a encanar um osso fraturado ou deslocado. Em Marcos 1,19, o termo foi aplicado aos apóstolos que estavam remendando suas redes. O fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo, que precisa ser restaurado. Essa palavra aponta também para a motivação de quem corrige. Seu intento não é e não pode ser de tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar-se em pé. Segundo William Barclay, ele diz que toda a atmosfera do termo usado por Paulo põe a ênfase não no castigo do faltoso, mas na cura. A correção não é uma pena, mas uma restauração. John Stott escreve as palavras de Lutero que diz: vá até ele, diz Lutero, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. C. Como confrontar os que caem? Com absoluto espírito de amor, conforme o verso 1 ainda, quando diz espírito de brandura. A mesma palavra grega brandura, no grego é praotes. Aparece lá em Gálatas 5:23, como parte do fruto do Espírito, pois a mansidão é uma característica da verdadeira espiritualidade. Apenas os espirituais são mansos. A dureza, a insensibilidade e a hipocrisia não podem estar presentes no processo da confrontação. Precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito de Deus, a fim de que o ferido pelo pecado possa ser curado e restaurado. É apropriado citar 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, que diz: todavia, não considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. João Calvino ainda diz: tem razão em dizer que nenhum homem está preparado para repreender um irmão, se ainda não foi bem-sucedido em obter um espírito gentil.
A igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas de cura e restauração. Não é um exército que executa os soldados feridos, mas uma clínica que cuida com amor os que foram surpreendidos com as malhas do pecado. A palavra corrigir era usada na medicina para restaurar um osso quebrado. Significa que quem cai nessa armadilha fica machucado. Precisamos tratá-lo com tato e brandura, a fim de não deixarmos mais traumatizados os doentes. Entretanto, quando o mal é premeditado e permanece renitente e inflexível no meio da igreja, quando ademais pleiteia publicamente por seguidores e os seduz, quando, portanto, há o perigo do efeito fermento, conforme Gálatas 5, 8 e 9, o amor traça divisórias claras e não permite que o mal encontre almofadas em vez de oposição. O amor não se alegra com a injustiça, conforme Paulo em 1 Coríntios 13, 6. O amor não sorri impassível diante de tudo, mas expressa claramente a ideia de dizer não. Isso pode chegar ao ponto de separação. Lançai fora o velho fermento, conforme 1 Coríntios 5, 7. No entanto, mesmo quando um mau elemento é lançado fora, ele continua sendo objeto de preocupação e esperança, conforme 1 Coríntios 5, 5. D. Uma ordem necessária. No verso 2 ele diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. A dor dos irmãos também deve doer em nós. O fardo dos irmãos deve também pesar sobre nós. Cada um deve pôr os ombros debaixo das cargas do irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser carregadas coletivamente. Ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz de a igreja se apresentar como uma comunidade terapêutica. John Stott diz que a lei de Cristo é amar aos outros como ele nos ama. Esse foi o novo mandamento que ele nos deu. Concordo com William Hendrickson quando diz que Cristo não apenas promulgou a lei, mas também exemplificou a mesma. É muito provável que Paulo esteja condenando os legalistas naquela comunidade. Eles não estavam interessados em carregar os fardos das pessoas, mas sim sobrecarregá-las. Fica aqui essa palavra, que Deus nos abençoe e que possamos entender que a igreja é uma comunidade terapêutica que existe para servir a Deus e ao próximo. Deus nos abençoe, fiquem todos na paz.